aqui na casa de Rui Barbosa, na casa mesmo do Rui, aqui na biblioteca do Rui Barbosa, tendo a honra de receber aqui nosso querido Frei Beto, com a participação aqui do nosso professor Adair Rocha, fazendo uma entrevista para o jornal A Voz da Favela, uma edição especial que vai circular na Flip, em Paraty também, nas redes, né, no jornal impresso, no site. A gente está muito feliz com esse momento. Você está aqui conosco, participando das celebrações, né, do centenário de Hélio Peregrino, né? Então é em torno de Hélio Peregrino que a gente começa a essa conversa. Ontem você nos trouxe, abrindo aqui a coleção Frei Beto, no nosso arquivo Museu da Literatura Brasileira, nos trouxe uma correspondência sua, né? Na verdade uma correspondência que o Hélio, né, dirige a você, a carta aqui, o envelope, trouxe o envelope da correspondência, uma correspondência aqui de 87, e com cartas, né, que ele enviou. Curiosamente, durante o evento de ontem, a Antônia Pellegrino, ela mencionou que, num dado momento, o Hélio escreve 2 cartas, uma para ela e uma para o irmão, cartas que eles receberam ainda criança, mas que eles não poderiam abrir, eram cartas para serem abertas na virada do século. Quer dizer, ele endereçou para eles cartas que eles deveriam abrir na virada do século, e assim eles fizeram. O pai guardou, o Elinho guardou as cartas para que eles pudessem abrir na virada do século. E aí eu fiquei pensando, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, te perguntar assim, se o Hélio estivesse nos mandando uma carta hoje, se ele tivesse deixado uma carta para nós, para o futuro, para esse momento aqui, para agosto de 2024, o que será que ele escreveria para a gente numa carta, numa correspondência? Bem, primeiro agradecer a vocês a entrevista. A Adair eu conheço de muitos e muitos anos, você eu conheci ontem, e sobretudo a entrevista que ocorre aqui nesse espaço consagrado pela presença, pela inteligência do Rui Barbosa. Meu pai era advogado, depois juiz, e tinha muitas obras de Rui Barbosa na biblioteca da minha casa. Então é um nome que sempre me soou familiar. Me surpreende saber que o Hélio era 20 anos mais velho do que eu. Por que me surpreende? Eu, agora aos 80, acho normal uma alteridade com uma pessoa 20 anos mais nova, 60 anos. Mas quando eu penso que eu era amigo do Hélio, sabe, eu tendo 25, 30 anos e ele tendo 45, 50 anos, eu realmente me surpreendo, porque não é normal um adulto de 50 anos ter contato com alguém de 20, 30 anos, né? Ou ter um contato de alteridade como a gente tinha, não era uma coisa assim de mestre para discípulo, era realmente uma relação de alteridade, a palavra é essa. Isso realmente me surpreende. Mas e a carta? Se ele entregasse uma carta para a gente? Exatamente. Se o Hélio me entregasse uma carta, não importa, ainda que ele falasse, abre daqui a 10 anos, eu certamente teria aberto antes. Por quê? Porque eu não sei se eu vou viver até amanhã. E aí eu ficaria arrependido, né, de não ter aberto a carta. Então não me peçam isso, né, que me dão um documento e digam, não abra nos próximos 5 anos, 10 anos, porque eu vou abrir, porque a vida é imprevisível. Enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. As pessoas desaparecem de repente, então eu abriria a carta. Teria aberto antes. Teria aberto antes. E falaria com ele, olha, não vai dar para segurar, não é melhor não me dar a carta, porque eu vou ler antes. Beto, é um prazer enorme a gente poder estar aqui conversando e da sequência de tantas e tantas, né, conversas.
E eu queria pegar um pouco o 80 a década de 80 foi certamente muito importante para o processo histórico brasileiro, né? E até queria juntar alguns personagens, né? Você tem nesse livro O Povo e o Papa, né? Que é uma espécie de exército branco-leone que se reuniu nos Librades para analisar a vinda do Papa em 80. E ali o palco era a teologia da libertação, né? Você vai, inclusive no Piauí, que está aqui na capa, que era Santo Padre, o povo passa fome, e ele introduziu isso no Pai Nosso, né? E a única setor mais conservador que aconteceu foi aqui no aterro do Flamengo, dos setores mais antigos e tal que fizeram. E esse processo dos anos 80, as comunidades eclesiais de base foram o que seria a rede social, né? As redes hoje, as comunidades, seja na fundação do PT, no próprio processo da CUT, nos movimentos mais diversos, né, existentes e tal. E a gente vai vivendo esse processo de tal forma que essa presença do personagem João Paulo II, e percebendo a força da igreja, né, no Brasil e na América do Sul, América Latina, você tem um processo que é um pouco de desmontagem institucional dessa teologia da libertação. E é dentro desse processo que o Hélio se manifesta, inclusive, né, com os artigos todos e com a posição dele, né, relacionando, sobretudo, ética e fé, né? Eu acho que é uma marca. E tem uma coincidência, como falávamos muito ontem do inconsciente, né, e que certamente tem muito a ver a coincidência da morte do Hélio com o nascimento do movimento Fé e Política, né? Porque que, né, você vem desde lá, né, do AIAU, Jaque, Jique, Joque, Juque, né, e que depois chega nesse setor mais amplo, né, da teologia da libertação, mais amplo, onde você é esse personagem central, a necessidade dos cristãos verem, ampliar a forma de participação política. E o Hélio certamente tem uma importância enorme nessa perspectiva. Então, gostaria de ouvir um pouco de você essa década de 80, esse tempo que a gente viveu, analisar um pouco isso. Justamente o Hélio era um cristão veraz e voraz. A fé o impregnava. O Hélio, uma das frases que ele mais gostava de repetir é: eu creio na ressurreição da carne, concretude, ou seja, que é inclusive uma afirmação do apóstolo Paulo no Novo Testamento, que todo o universo será resgatado por Deus, ou seja, a salvação não é a questão só dos seres humanos, é todo o universo, toda a dimensão. E no livro que eu fiz, A Obra do Artista, que eu faço uma associação entre espiritualidade e cosmologia, astrofísica, eu digo que toda matéria é energia condensada. Isso é científico, não é meu pensamento, né? Se você colocar um microscópio eletrônico no Cristo Redentor, você vai ver um enorme baile de moléculas, né? E se você tiver ainda um equipamento capaz de olhar o fundo dessas moléculas, você vai ver células. E essas células, por sua vez, elas são feitas de energia. Então, a matéria é energia condensada. Aí eu dou o salto para a fé. E essa energia, ela é alguma coisa que emana da criação divina. Ou, dizendo de outra maneira, os cientistas perguntam qual é a matéria mais elementar, porque também a molécula, ela forma a célula, né? Mas a molécula, ela tem lá os átomos, é aí que eu queria chegar, os átomos, né? Que são a base da molécula. E esses átomos têm pai, avô, bisavô, tetravô. A ciência já alcançou
essa sequência anterior aos átomos, os bósons, os neutrinos, etc. Mas chega um momento que a pesquisa científica estagna, que são os quarks. E os quarks, até agora, né, possivelmente a ciência vai avançar para saber quem é a mãe e o pai dos quarks, o avô, etc. Até agora concluiu que eles são sempre uma articulação de 3, nunca de 2, nunca de 4. Aí eu brinco, e se quebrar essa articulação, você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas isso é uma ilação que eu faço a partir de um jogo científico vinculado com um jogo com a fé, com a linguagem da fé. O Hélio era isso. Se o Hélio estivesse aqui hoje, primeiro, ele teria manifestado toda a indignação com aquilo que os pontificados conservadores João Paulo II e Bento XVI fizeram com a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. Eles nunca condenaram, censuraram, isso sim, mas nunca condenaram. Mas o fato deles terem nomeado muitos bispos conservadores fez com que esse movimento refluísse. Então, as comunidades eclesiais de base continuam existindo, a teologia da libertação, idem. Inclusive, ela ampliou o seu leque. Hoje você tem a ecoteologia, cuja figura mais expressiva é o Leonardo Boff, a teologia feminista, a teologia negra, a teologia científica, a nanoteologia, enfim, a teologia da libertação ela ampliou bastante o seu leque, ótimo. Mas ela perdeu o seu público, porque houve esse refluxo provocado por esses dois pontificados conservadores. Então, se o Hélio estivesse aqui, eu acho que ele estaria vociferando, para usar uma expressão que tinha a ver com aquele temperamento explosivo, vulcânico dele, principalmente em torno de dois temas. O tema do conservadorismo na igreja e o fundamentalismo religioso, que é um fenômeno crescente no mundo, e não só no mundo cristão, também no mundo muçulmano, no mundo judaico, enfim. O fundamentalismo é uma característica hoje global. E segundo, do ponto de vista da política, ele estaria vociferando contra o bolsonarismo. Eu imagino o Hélio diante desse fenômeno do bolsonarismo. Ele estaria, sabe, porque ele não pegou, claro, ele pegou todo um período da ditadura, 21 anos de ditadura, mas nenhum dos generais, nenhum dos ministros da ditadura declarou em público: eu sou de direita. Eram torturadores, eram ditadores, eram corruptos, mas não a ponto de dizer, não, eu sou de direita. Hoje a direita saiu do armário e é muito bem articulada, é muito poderosa. Então vejo o Hélio como aquele soldado da trincheira progressista que ele era, realmente ele tinha um espírito permanentemente combatente. A indignação, que possivelmente era a virtude mais acentuada nele, ela ia aflorar em torno desses dois temas. É o que eu imagino do Hélio hoje. Aproveitando o gancho, pegando ainda dessa linha da fé e política, fazer uma pergunta aqui que foi feita pelo André Fernandes, que é o diretor da Agência de Notícias das Favelas, com quem a gente está sendo parceiro na realização dessa entrevista. Ele mesmo tem na sua trajetória, ele foi evangélico, foi missionário evangélico, atuou inclusive aqui no Morro Dona Marta, aqui ao lado, durante muitos anos, né? E a partir daí começou o seu trabalho de comunicação comunitária. E ele pergunta justamente, na sua opinião, né, quais seriam os desafios das alas humanistas progressistas da Igreja Católica, quer dizer, como ela vê diante desse, você falou, desse extremismo religioso, desse fundamentalismo religioso. E aí ele mesmo, embora seja evangélico, ele está falando, nesse caso, desse movimento pentecostal e como que isso afeta, né, dentro
comunidades periféricas, da população das favelas, e como que a Igreja Católica, os setores progressistas da Igreja, veem essa questão no momento que a gente... E ele fala assim, como voltar a dar esperança para que o cristianismo não perca a essência do evangelho pregado por Jesus. Né? Então, um pouco sobre esse tema aí. Alexandre, primeiro uma correção. O nome oficial do morro é Santa Marta. Por que é Santa Marta? Porque no Evangelho, quando Jesus morava na Galileia, quando ele ia a Jerusalém, ele não se hospedava em Jerusalém, ele se hospedava em Betânia, que é muito próximo, na casa de 3 amigos, Marta, Maria e Lázaro. E no Evangelho aparece que Maria, aquela que gostava de orar, e Marta, aquela que gostava de trabalhar. E Marta, inclusive, se queixa que Jesus dá mais atenção a Maria do que a ela, porque ela está trabalhando. Então, outrora, algumas famílias religiosas, felizmente os dominicanos nunca caíram nesse desvio, adotavam crianças carentes, órfãs, para trabalhar nas suas dependências, como faxineira, cozinheira, etc., porteira. E essas moças eram chamadas de Martinhas. E os funcionários que vieram trabalhar no Colégio Santo Inácio dos Jesuítas, criou-se um mini condomínio para eles ali no morro. Então, por isso, o morro foi batizado com o nome de Santa Marta. Como, com o tempo, houve uma predominância evangélica no morro, e os evangélicos não têm veneração por santos, então eles deixaram de aplicar o nome católico e passaram a chamar de Dona Marta. Eu mesmo já chamei a atenção do diretor de redação do Globo, porque muitas vezes o Globo dá uma notícia do que ocorreu no morro dizendo Dona Marta. Eu liguei para o cara e falei, não é Santa Marta. Aí você veja, embaixo tem um guichê da Secretaria de Turismo, porque hoje existe um movimento turístico para visitar as favelas do Rio. E está escrito lá, Santa Marta, e não Dona Marta. Só para fazer essa correção. Então, eu creio que, respondendo ao Fernandes, como é que é o primeiro? André Fernandes, obrigado pela parceria, pelo convite, etc. Dizer o seguinte, a Igreja Católica, na figura do Papa Francisco, está muito preocupada com o fundamentalismo religioso. Agora, ele não é recente. Se você abre o Evangelho, toda a polêmica de Jesus é com os religiosos fundamentalistas, que são os fariseus, os saduceus, os sacerdotes do Templo de Jerusalém. Principalmente no capítulo 23 de Mateus. O capítulo 23 de Mateus é uma peça violenta contra essa gente, que Jesus qualifica com vários impropérios muito fortes, raça de víboras, sepulcros caiados. Deve ter dito outros palavrões que o evangelista achou que não pegava bem para as almas piedosas ler esses palavrões, né? Mas é uma iracúndia assim, muito forte que brota de Jesus diante desse fundamentalismo. Ele sempre existiu, ainda vai existir muito tempo, e esse fenômeno hoje cresce. Por que cresce? Porque há um movimento de exploração do fundamentalismo como uma das plataformas antipolítica. Na verdade, é uma forma de fazer política, não existe. Ontem eu achei engraçado, só que não havia tempo, né? As mesas, ninguém praticamente respeitava muito os limites ali de fala.
e alguém falou, que eu acho que era a Sociedade Psicanalítica, disse: nós não somos políticos. Não existe nada não político. Até ia citar o exemplo, essa garrafa de água aqui em cima da mesa, o valor, o preço dela no mercado depende da política do país. A qualidade desse copo de vidro depende da política desse país. Não há nada. Há gente que ingenuamente pensa que a política não está em tudo. O Clodovis Boff diz: a política está em tudo, mas nem tudo é política. E o Marx, muito antes do Clodovis, numa carta para a mulher dele, disse: ainda bem que as nossas relações nada tem a ver com as relações comerciais, né? Para dizer, ou seja, a economia não entra nas nossas relações. Mas a política está impregnada. E o exemplo que eu acho mais curioso é o calendário. Eu pergunto para vocês dois: quantos meses tem o ano? 12. Como é que chama o último mês do ano? Dezembro. Que equivale a que numeral? 10. 10, mas todo mundo fala 12. 80% responde 12 e equivale a 10. O mês anterior, novembro, 9. O mês anterior, outubro, 8. O mês anterior, setembro, 7. Porque na antiguidade o ano tinha 10 meses. O primeiro semestre, nomes da mitologia; o segundo semestre, numerais. Aí veio o imperador Júlio César, chamou os astrônomos do império, do reino, e disse: eu quero um mês com meu nome. E eles então inventaram o mês de julho, em homenagem ao Júlio César. E o Júlio César morreu, veio o imperador Augusto, chamou os astrônomos e falou: eu não vou ficar atrás do Júlio, eu também quero um mês com meu nome. Então, está aí, majestade, o mês de agosto, mas tem um problema. Que problema? O problema é o seguinte: existe uma alternância 31-30. Julho tem 31 dias, o seu vai ter 30 dias. Vai ter não, senão amanhã vocês não vão ter a cabeça em cima do pescoço. Vocês têm que dar um jeito, pelo menos isonomia. Eles se reuniram e chegaram com a solução. Nós tiramos um dia de fevereiro, de maneira que agosto também vai ter 31 dias. Ou seja, em tudo há política. Você pode não saber onde está a política, mas não há nada apolítico. É interessante que isso permite que a gente avance um pouco no tema mais da conjuntura, né? Do momento atual e momento da história do Brasil. Você é amigo pessoal do presidente Lula, foi um colaborador importante no seu primeiro governo, mas em algum momento também fez a opção por seguir a sua militância social, pastoral, atuar na sociedade, né? Sempre contribuindo no debate público. Então, na sua opinião, quais são os principais desafios desse momento, né? Esse momento atual, terceiro governo Lula, esse momento da sociedade brasileira? Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso também. Na minha modesta opinião, o principal desafio é a educação política do povo. Por quê? 2 exemplos. A União Soviética durou 70 anos. Enormes benefícios sociais para o povo soviético, das repúblicas soviéticas. Havia pleno emprego, a educação de altíssima qualidade, tanto que os soviéticos chegaram a colocar um ser humano no espaço, o Gagarin, antes dos americanos. A tecnologia soviética era muito mais avançada que a dos Estados Unidos. Por exemplo, os astronautas russos desciam em terra e durante muito tempo os astronautas dos Estados Unidos desciam no mar e depois eram recambiados para a terra. Eles custaram a descobrir a aterrissagem terrestre, né? Essa tecnologia. Nos anos de 1920, a União Soviética tinha 600 prefeitas. O Ocidente, em 1930, estava discutindo se mulher deveria ou não ter direito a voto. Tudo isso desabou sem que se disparasse um tiro. Por quê? Porque o socialismo soviético não
fez educação política do povo. Então, aquele povo que tinha tantos benefícios achou que a Revolução Russa era uma grande vaca com uma teta para cada boca. Mas dizem que o capitalismo vai ter 10 tetas para cada boca. Então, nós queremos o capitalismo. Por isso, aplaudiram o McDonald's quando ele se implantou na Praça Vermelha. Hoje, diga-se de passagem, não tem nenhuma importância mais lá, mas isso é outro capítulo. O outro exemplo é do Brasil. 2 prefeituras governadas pelo PT há 4 gestões. Maricá, aqui no estado do Rio, e Ipatinga, em Minas Gerais. Enormes benefícios sociais. Maricá, qualquer cidadão de qualquer idade não paga transporte público. Vai para um lado ou outro do município sem meter a mão no bolso. Tem um hospital, que chama-se Dr. Ernesto Che Guevara, de altíssima qualidade. Nesses 2 municípios, o Bolsonaro ganhou nas últimas eleições, no primeiro e no segundo turno. Eu disse isso para o Lula. Se não houver educação política do povo, essa direita volta. Porque nós sofremos uma deseducação política 24 horas por dia. Liga a televisão, lê o jornal, vai na escola, a cultura que se respira, conversa numa mesa de bar. A nossa cultura é uma cultura de direita, é uma cultura de legitimação da desigualdade, da luta de classes, que, sabe, isso é normal, e a gente acha que existir rico, pobre, um bilhardário que se dá luxos sofisticados e uma pessoa que vai buscar alimento no lixo, isso é normal. E não é normal. Isso é uma aberração, isso é uma injustiça, isso é uma questão política. Mas as pessoas não têm essa consciência crítica. Então, a meu ver, hoje, o principal desafio é uma boa e enorme, profunda dose de Paulo Freire. Se nós, governo, sindicatos, ONGs, associação e, principalmente, redes digitais, que eu, pessoalmente, nunca falo sociais, porque elas criam mais hostilidade que sociabilidade, então eu uso o nome técnico, redes digitais. Se nós não utilizarmos todas essas ferramentas para a educação política do povo, essa gente de direita que utiliza com muita competência vai ganhar cada vez mais espaço. Aí você aproveita, depois eu vou passar para você daí, mas é porque essa sua última final aí deu gancho para uma outra questão que estava aqui, que é justamente sobre comunicação. Né? A gente está aqui falando para um veículo de comunicação comunitária. Né? O jornal A Voz da Favela é um jornal que circula de forma impressa nas comunidades, são pelo menos 50 mil exemplares, distribuídos gratuitamente. Você tem também aí as redes digitais, para usar esse termo que você colocou, então você tem o site, você tem também as diferentes redes que eles atuam e tal. Então, qual é o papel, vamos dizer, dessa comunicação comunitária, popular, contra-hegemônica nesse ambiente, né, de guerra cultural, guerra digital que a gente está vivendo aí? Como é que você vê o papel dessas mídias, especialmente da comunicação comunitária, que é o que se propõe fazer a Voz da Favela? Acho o jornal uma comunicação restrita no meio popular. Primeiro, tem um problema da linguagem. Quando eu cheguei no ABC, em 1979, havia muitos grupos de esquerda querendo ganhar espaço ali. E o Sindicato dos Metalúrgicos não deixava. Tinha uma certa barreira em relação a essa esquerda organizada que queria fazer a cabeça do povão. E eu me lembro que uma senhora me chamou e falou: Frei Beto, você que é estudado, eu estou lendo isso aqui, a letrinha pequena, o que quer dizer isso aqui? Correlação de classe. Falei: Dona Maria, esquece isso.
Esquece isso. E depois eu falei com o pessoal do jornal. Vocês estão fazendo um jornal de vocês para vocês mesmos. O povo não entende essa linguagem, sabe? Antagonismo, correlação de classe. Isso é uma linguagem acadêmica, uma linguagem intra-esquerda. Então, tem o problema da linguagem. Segundo, tem o problema do tamanho da letra. Por quê? Eu fiz aula de alfabetização. Digo para todos os alfabetizadores, a primeira coisa que você tem que fazer na primeira aula é levar um pacote de óculos. Porque muitos são analfabetos e acham que vão continuar analfabetos porque eles não conseguem enxergar na lousa o que está sendo escrito. Eles não têm consciência que eles têm problema de vista, porque nunca ninguém colocou um oftalmologista para examiná-los e para recomendar um óculos. Então, quando o cara descobre que o problema dele não é de ignorância, é de visualidade, é de ótica, é de tratamento do olho, tem um óculos para enxergar, né? Isso para ele é uma ressurreição, é um céu aberto. Então tem que, primeira coisa que se faz com gente a ser alfabetizada no meio popular é exame de vista. Primeira medida é essa, aí depois você entra na cartilha. Então a comunicação ela deve ser hoje preferencialmente imagética. Nós estamos na era da imagem. Então ela tem que ser uma comunicação pública pela imagem, que é o cinema, que é a televisão, redes alternativas, usar excessivamente as redes digitais, que as pessoas estão muito ligadas nisso. Hoje até gente que pede esmola na rua tem celular, mas também usar a comunicação lúdica. É fundamental no meio popular. Eu morei 5 anos numa favela, em Vitória, no Espírito Santo. E lá eu montava teatro com a garotada, com jovens. Porque a comunicação lúdica atrai, as pessoas gostam de ver peças de teatro, esquetes, representações cômicas ou irônicas, etc. E ao mesmo tempo elas são coletivas, elas mobilizam o jovem e o pai do jovem, a mãe do jovem, o irmão do jovem. Sabe, uma cadeia que é como uma pedra que se joga no meio do lago e aquilo provoca várias ondas. Então veja, essa questão da comunicação, ela tem que ser bastante holística, no sentido de, sabe, pegar todo um conjunto de coisas. Ela não pode ser só uma comunicação gráfica, ela não pode ser só uma comunicação oral, como a gente está fazendo aqui. Ela tem que envolver o corpo, tem que envolver a música, tem que envolver a dança, tem que envolver a pintura. Isso é comunicação. E o capitalismo faz isso muito bem, muito bem. Veja que o capitalismo, ele é tão perito nessa coisa da comunicação que ele inventou o Walt Disney. O que é o Walt Disney? O Walt Disney é o catecismo do capitalismo para crianças. Eu, criança, lia Pato Donald, lia Mickey, porque ali ensinava que a desigualdade social é absolutamente natural. O tio Patinhas, ele nunca vai ser, ou melhor, o Donald nunca vai ser rico como o tio Patinhas. Ele é um abnegado de classe média baixa que ainda tem que cuidar de 3 sobrinhos. E os sobrinhos conseguem resolver as coisas porque são escoteiros. O que é escoteiro? Escoteiro é um movimento que foi criado pelo Baden-Powell para suscitar nas crianças vocações militares. O Baden-Powell era militar. Então ele criou esse movimento. Eu fui escoteiro 5 anos, né? Pensei em ser militar, também a coisa mexeu comigo. Graças a Deus consegui escapar. Mas enfim,
Então, a gente precisa, sabe, estudar essa coisa da comunicação. Se você hoje chegar numa favela e colocar lá, sábado, aqui no centro comunitário, vamos fazer uma oficina de política. Vai você, 2 ou 3 pessoas que você levou para te assessorar lá nos preparativos e mais ninguém. Agora, se você colocar uma plaquinha, um anúncio lá num papel, vamos fazer uma oficina de música, lota. Vamos fazer uma oficina de dança, lota. Ou seja, você não pode pescar o peixe colocando uma bota no anzol como faz a caricatura. Você tem que colocar uma minhoca. É isso que o peixe gosta. E você está atraindo o jovem, porque nós temos que trabalhar com o jovem. Em seguida eu digo por quê. Atraindo o jovem, você pega letras de punk, de funk, de música popular brasileira que são muito críticas e começa a analisar. E aí você entra com Paulo Freire, é isso, é você partir do contexto, primeiro a leitura do contexto, para depois entender o texto. Isso é fundamental que seja feito, né? Porque o discurso da esquerda, do pessoal progressista, geralmente é um discurso muito retórico, muito ideologizado no mau sentido da palavra, de usar alguns termos e achando que... Não, você tem que partir do que a pessoa educando gosta. É isso que vai fazê-lo se educar. E por que o jovem? Por que você acha que... Porque a Gal Costa tem razão. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Eu não conheço um revolucionário que tenha iniciado a sua militância depois dos 30 anos. De Jesus a Espartacus, de Tomás Mise a Che Guevara, de Rosa Luxemburgo a La Passionária, de Marighella a Lênin, ou de Lênin a Marighella, o inverso, todos iniciaram a sua militância antes dos 30 anos. É o jovem que tem essa disponibilidade de espírito, de cabeça, sabe, para entrar na aventura da utopia. Depois dos 30 anos, o cara está casado, tem que cuidar da família, manter o emprego, não pode fazer muito movimento para não perder o emprego. Aí a coisa começa a complicar. Tem até uma frase absolutamente injusta, né? Mas dizem que foi dito pelo Lênin, que o casamento é o túmulo do revolucionário. Não, porque eu conheci centenas de revolucionários, principalmente quando eu estive preso, que eram casados, tinham filhos, etc., e eram revolucionários em tempo integral, absolutamente convictos. Mas todos esse pessoal, todos nós começamos antes dos 30 anos. Então, por isso, a gente tem que investir nos jovens. Tudo que tem um viés progressista, como ontem o seminário maravilhoso que essa Fundação Casa Rui Barbosa promoveu sobre os 100 anos do Hélio Peregrino, que você promove hoje, 80% das pessoas têm cabelos brancos, ou o cabelo branco está tingido, mas é branco, né? Isso é um problema. Onde estão os jovens? Ontem tinha alguns, mas era a minoria. A maioria era o pessoal de cabelo branco. Então, a esquerda cometeu um grave erro. Durante muito tempo, ela fez, principalmente nos anos 60, 70 até 80, intenso trabalho de base, de formação de militantes. Daí havia mais de 40 centros de educação popular nesse país, porque eu trabalhei 15 anos num deles, o Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapiência de São Paulo, que atendia não só o Brasil inteiro, mas também a América Latina. Hoje, praticamente só existem outros centros, eu sei, mas 2 escolas de formação de militância. A do MST, a Florestan Fernandes, em Guararema, em São Paulo, e a do Levante Popular da Juventude, a Escola Paulo Freire, na capital paulista. Sumiu. QD, o centro de formação de militantes dos partidos progressistas. E na medida em que os partidos progressistas foram ganhando espaço institucional, o que é natural,
Esses militantes, como aconteceu com você, como aconteceu comigo, foram absorvidos pelas estruturas municipais, estaduais e federais, porque você precisa de gente de confiança, de gente que está comungando o seu projeto político. Então, você não vai chamar um cara de direita, mas não se cuidou da reprodução da militância. Resultado, hoje nós somos uma cabeça sem corpo. Esse é o problema. Nós somos uma figura esdrúxula, porque a gente não consegue colocar 500 mil pessoas na rua. Não consegue. Se a gente convoca uma manifestação, a maioria das pessoas ali são cabelo branco e pouca gente. Enquanto, sabe, a direita tem hoje um poder de mobilização invejável. O Bolsonaro, eu sei que fracassou no Rio, mas em São Paulo, de fato, ele colocou 600 mil pessoas na Paulista. Não adianta os companheiros e companheiras falar, não sei o quê. Eu estava lá. E detalhe, e a pesquisa mostrou, mais católicos do que evangélicos. Né? Esse é outro detalhe curioso. Né? Então, a gente... Eu só vejo o seguinte, um governo, ele só se mantém se ele tem duas pernas, o Congresso e a mobilização popular. O governo Lula atual não tem o Congresso e nem a mobilização popular. Esse é o problema, porque não está investindo na educação política, como deveria. Está investindo, mas não como deveria. Eu sugeri que o governo tivesse contratado pelo menos 50 mil educadores populares. Eles existem, mas a burocracia lá não pensa assim, que foi a minha briga no Fome Zero, por isso que eu deixei o governo. Né? A minha briga no Fome Zero é que o Fome Zero tinha caráter emancipatório, depois mudou para o Bolsa Família, que é bom, muito bom, mas tem caráter compensatório. No Fome Zero, quem entrava em 2, 3 anos estaria livre da dependência do governo. No Bolsa Família você entra, você não pode deixar de receber o benefício, porque senão você volta para a miséria. Então esse é o problema. Talvez só uma coisinha, hoje favelas e periferias estão vivendo experiências muito interessantes, né, que passam para além desses que deveriam estar preocupados com a formação, né? Seja através do hip hop, seja através do funk, seja através... Né, e os podcasts, né, e todo o processo que tem sido trabalhado, você tem do Mano Brown as mais diferentes expressões que estão, de fato... e uma outra coisa que é o que significou as cotas, né, no Brasil. Eu vivo essa experiência da UERJ e vivia da PUC, né? Que resulta em políticas públicas concretas. Né? Por exemplo, o ProUni foi uma coisa muito interessante. Nós fizemos uma reunião do pró-reitor da PUC, o Augusto Sampaio, a partir das experiências todas que vinham, que não eram ainda cotas no sentido clássico, mas quem passava no vestibular normal e vinha dos pré-vestibulares comunitários tinha a Bolsa Família. E foi crescendo de tal forma que quando no governo Lula, isso começou no meio dos anos 90, mas no governo Lula foi marcada inclusive uma reunião com o Tássio Genro, que eram pessoas que estavam no Ministério da Educação, como André Lázaro, Ricardo Henriques e outros, conheciam também a experiência e queriam ver melhor. Aí marcamos a reunião com o Tássio, só que na hora que o Augusto chegou no Rio, em Brasília à noite, para a reunião no dia seguinte, o Lula convocou o Tássio para uma reunião em Lisboa. Aí a reunião foi feita com o secretário executivo do Tássio Genro, que vocês devem todos lembrar, era Fernando Haddad. E ele ficou tão impressionado com o que significava essa experiência de quem vinha das favelas e das periferias e da Baixada e tal, e que estava se formando não só mais em serviço social ou psicologia, mas na economia e todos os processos arquitetônicos e tudo mais e tal. Aí chegou a ministra, a primeira coisa que ele fez foi criar o ProUni, né? Então tem
uma interação muito mais direta nessa relação, que também interfere nas políticas públicas. Então, eu acho que era interessante, você deve ter muitas experiências e muita coisa para falar a partir disso também, não tem? Bem, primeiro, a vida inteira eu trabalhei com o meio popular, né? Eu nunca deixei de trabalhar com comunidades eclesiais de base, pastoral operária. Eu fui assessor da pastoral operária do ABC durante 22 anos. Formação política de sindicalistas, né? Trabalhei no sindicato de São Bernardo de Diadema, que hoje chama-se ABC, onde, aliás, teve a mais ampla e longa festa para os meus 80 anos, agora no mês de agosto. Foi um carinho muito grande essa promoção deles, dos sindicalistas lá. E também trabalhei no Instituto Cajamar, que era um grande centro de formação de militantes de várias centrais sindicais, vários sindicatos, movimentos populares como o MST, durante muitos anos. E a gente via isso, a inteligência, a criatividade está em toda parte, não é uma especificidade da classe burguesa ou de quem tem diploma universitário, não é. O problema é que essas pessoas não têm oportunidade, ou seja, como dizia o velho Marx, né? Tem muito Mozart que está aí pintando parede e erguendo um tijolo em cima do outro, porque aquele cidadão nunca teve a oportunidade de ter um espaço e condições para aflorar o talento artístico dele. Então, ele tem que ser pedreiro, quando a vocação dele seria ser um grande pintor. Na prisão, por exemplo, eu fui, dos 4 anos fiquei preso, fiquei 2 anos como preso comum, e descobri, na oficina de pinturas que tinha na penitenciária de Presidente Venceslau, grandes talentos, que o diretor usava para que eles fizessem cópias de telas famosas que o diretor levava para pagar o carteado dele em Presidente Prudente. Acabamos com isso, mobilizamos amigos aqui fora, que mandaram aquela coleção da editora Abril, Gênios da Pintura, mandaram também material profissional de pintura, telas, tintas, etc., enfim. E 2 deles se destacaram como pintores de alta qualidade. Um deles, o Vanderlei, não me lembro o sobrenome, eu acho que era Vanderlei Santana. Ele um dia teve crítica positiva na revista Veja, fazendo uma exposição no lobby de um hotel em São Paulo. Então, a vocação, o talento existe, o que não existe é a oportunidade de aflorar. Eu já conheci muitas pessoas que escrevem muito bem, têm talento de escritor, mas ele fala, mas eu não posso largar o meu emprego de balconista, largar meu emprego de taxista para escrever, para ler como eu gostaria, porque eu morro de fome, eu tenho que manter a família. Então esse é o problema, a falta de oportunidades, né? Não é, no Brasil nós não temos, ou no capitalismo, o esquema que Cuba, nos tempos de vacas gordas do socialismo, todos os jovens que tinham talento esportivo eram retirados da escola geral para uma escola específica só para atletas. Faziam lá o curso fundamental, o curso médio, tudo mais desenvolvendo talento esportivo. Por isso que Cuba ganhava um monte de medalha em tudo quanto é Olimpíada. E mesma coisa com quem tem talento musical. Isso não existe. O antigo Country Club de Havana, hoje é a escola de música. Então você anda por aqueles jardins maravilhosos, está o cara lá com saxofone, repetindo nota, repetindo partitura, não sei o que e tal, porque está ensaiando, né? O outro está com violino, enfim, eles são separados nesse sentido. Vão para um ambiente que
permite a eles desenvolver o seu talento musical. Por isso que Cuba, em matéria de música, dá um baile, né, em termos também em outras artes. Então, eu creio que esse é o papel que a gente deveria ter, esse olho crítico, né, de poder selecionar essas pessoas e, ao mesmo tempo, conscientizá-las de que não adianta você, numa favela ou numa comunidade, pegar aqueles que têm talento, propiciar condições e os outros continuam na miséria, sem oportunidade de ascender do ponto de vista de talento, de profissão, etc. E que aí só tem um jeito, né? Acabar com o capitalismo, ou seja, nós podemos salvar vários peixes, mas o mar é muito grande. Então, se a gente quer salvar muitos peixes da poluição marítima, a gente tem que acabar com a causa, que é a poluição marítima. Então, mesma coisa, tem que acabar com a desigualdade social. Não, era bom esse tema importante, mas fazer uma pergunta aqui da Maria, do Arquivo Museu da Literatura Brasileira, que é o seguinte: o senhor como escritor, né, falar um pouco do escritor, e a gente tem visto no Brasil aí essa cena das festas literárias, né? Porque, embora, quer dizer, a gente coincide também em diagnosticar que se a cultura, se a comunicação está distante, a literatura também ainda está distante das classes populares. No entanto, a gente tem percebido que essas festas literárias, nós estamos querendo até fazer uma aqui na Casa Rui Barbosa também, esperamos em breve poder convidá-lo a essa atividade, tem sido um momento de experiência do povo com a literatura, porque a festa literária não é só um lugar exatamente para ler, mas é uma experiência em torno do livro. Então você tem eventos culturais, você tem shows, teatro, quer dizer, você tem uma série de atividades ali em torno, saraus, né, em torno da literatura. E isso tem acontecido no Brasil de maneira bastante descentralizada, né? Quer dizer, hoje o Ministério da Cultura está voltando aí para a Secretaria de Formação, Livro e Leitura, então você tem Paracatu, você tem cidades aí no Brasil profundo aí que estão, mesmo aqui no Rio, você tem Maricá, tem Niterói, tem a Baixada, aqui tem a Feira Literária das Periferias, a FLUP, né? Então você tem essas iniciativas das feiras literárias. Como é que você vê esse cenário aí que está acontecendo no Brasil em torno dessas feiras literárias? Não, eu vejo com olhos mais positivos e felizes do mundo, porque acho que há que multiplicar. Vocês ainda nem decidiram se vão fazer a feira aqui na Casa de Rui Barbosa, mas eu já aceitei o convite, né? Porque acho que é muito importante. Esse é um espaço privilegiado. Vocês podem promover aqui a feira em 2 períodos, é uma sugestão minha, sexta, sábado e domingo, porque não adianta quarta, terça-feira, aí é manter toda uma estrutura que não vai vir muita gente. Agora, sexta, sábado e domingo, sabe, de manhã, tarde e noite, aí é fantástico, porque vocês têm, primeiro, espaço para cada autor trazer a sua banquinha, a sua exposição, etc. E segundo, vocês têm vários espaços em que aquele autor, então, vai conversar com o público. Então, a sala, né, batiza as salas aí com nomes de vários autores. Então, a sala Monteiro Lobato, que fica, né, tem um mapinha. Agora, o fulano vai ter um papo, ou a fulana vai ter um papo sobre a obra dela com o público. Então, isso é muito importante vocês aproveitarem e fazer isso aqui. Eu creio que fico muito feliz, porque eu sei o seguinte: quando a fotografia foi inventada, adeus a pintura, acabou a pintura, e a pintura está aí em ascensão. Hoje, inclusive, é um fator de investimento, que, lamentavelmente, né, essa discussão agora do quadro da Tarsila de Amaral, lamentavelmente, a assinatura do artista passou a ter mais importância que a obra do artista. O quadro é lindíssimo, mas será que é mesmo da Tarsila? Né? Não foi à toa que o Marcel Duchamp pegou vários mictórios e assinou para mostrar que nós estamos perdendo a sensibilidade artística. E detalhe, ele fez, parece, 8 ou 9 mictórios assinados, mictório de estação rodoviária, né?
aquele compridão assim. O último que foi a leilão, em Londres, tiveram o cara que arrematou por 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. Quer dizer, é uma coisa inimaginável. O que vale o quê? A assinatura, e não a obra. Então, esse problema da educação artística também é outro desafio. Mas eu acho importante, sabe, fazer esse trabalho, fazer oficina literária, né? Aqui no Rio tem uma pessoa que é especialista nisso, que é a Susana Vargas. Eu já dei várias oficinas lá no projeto dela, porque as pessoas têm vontade de escrever, mas não sabem como. E a escola não é suficiente. Tem a arte da escrita tem várias dicas, né? A gente poderia falar segredo. Na verdade, não é segredo, segredo precisa ser revelados, né? Porque como tem aquele mágico que revela o segredo para ódio dos demais mágicos, enfim, a literatura é a mesma coisa, você tem... Então eu faço muita oficina literária, as pessoas escrevem sobre um tema e depois eu pego um por um e vou apontando, olha, isso aqui está bom, isso aqui faltou aquilo, as vírgulas não foram bem colocadas, vou mostrando coisas pequenas, mas que são importantes para tornar o texto mais atraente, mais fluido, enfim. Então, eu creio que é isso. Vocês devem investir nisso, que é muito importante. Ô Maria, já ganhamos aqui uma colaboração aqui para... Pode programar. Para o ano que vem, o quanto antes, por causa da minha terrível agenda. Não, mas vamos fazer. A partir daí, vários outros vão estar. Tá bom. Na frente. Bom, a gente está chegando ao final aqui. Primeiro, agradecer muito a todo mundo aqui, ao Patrick, a Maria, a Daí, a nossa equipe, também a você, evidentemente, por estar aqui conosco. E eu vou para uma pergunta meio óbvia, que é sobre o tempo e sobre os 80 anos, né? Eu tento fazer a pergunta com alguma delicadeza, que eu já vi alguns jornalistas cometerem algumas gafes quando perguntam sobre a idade. Tem até uma que é bastante engraçada, porque uma vez perguntaram para o Dr. Barbosa Lima Sobrinho, ele estava fazendo 90 anos, aí a jornalista fez uma pergunta para ele: Dr. Barbosa está fazendo 90 anos, quais são os seus planos? Ele falou assim: chegar aos 91, minha filha. Né? Então, para não ficar assim, mas... então não vou exatamente perguntar quais são os seus planos, mas vou perguntar o seguinte: como é que é fazer 80 anos, como é que você se sente e como é que você sente estar aos 80 anos ativo, fazendo coisas, produtivo, enfim, como é que é chegar aos 80 anos no Frei Beto? Bem, Alexandre, cheguei aos 80, mas ainda os 80 não chegaram a mim. Por quê? Primeiro, eu não tenho nenhum preconceito à velhice. Eu digo, eu sou velho. Eu não gosto, sabe, dessas metáforas, terceira idade, melhor idade. Melhor idade quando eu tinha 30 anos, cara. Essa era a melhor idade. Que melhor idade, que não sei o quê, sabe? Então, e a vida, eu sei, tem consciência disso, se divide em 2 etapas. A era da sorveteria e a era da farmácia. Eu estou na era da farmácia. Então, tranquilo, tudo bem, né? Eu uso até uma expressão que muita gente, muitos amigos meus e parentes falam: não diga isso, é um absurdo. Eu falo, agora aos 80 eu entrei no corredor da morte. Por quê? Porque eu não sou ingênuo, sou realista. 80% das pessoas que completam 80 não completam 90. É um período em que muitas falecem, muitas, né, prazo de validade vence. Eu não me preocupo com isso. Eu já passei por tantas situações de iminência da morte, principalmente no período da prisão, que para mim já é lucro, até do ponto de vista da estatística brasileira, em que a longevidade dos homens, a média são 73 anos. Então, eu agora estou no lucro aí de 7 anos. E o que vier será bem-vindo, o que não vier, não quero voltar, digo aos meus amigos espíritas, não quero voltar, né? Essa vida, eu fui e sou uma pessoa muito feliz, muito satisfeito com o que vivi, etc. Agora, eu quero continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fiz. Trabalho de base, assessoria,
escrever muito, eu sou compulsivo, se eu passo um dia sem escrever, eu me sinto mal. É como passar um dia sem tomar banho, sem escovar dente, me sinto mal, né? E por isso que eu tenho tantos livros, né? Houve até uma coincidência, eu já tenho o 80º livro pronto, são 78 publicados, mas muitos já venceram, né? Eram livros de ocasião ou livros de um tema que se esgotou com o tempo, mas outros continuam em catálogo até hoje, há décadas. E tenho muita esperança de poder continuar o meu trabalho. Agora, eu sei que não vou participar da colheita, mas faço questão de morrer semente. E o que me move, o que me sustenta, o que me mantém, é a minha fé cristã. Eu sou, como Hélio, uma pessoa que se sente impregnado pela presença de Deus, né? Eu acho que todos nós estamos impregnados, mas nem todo mundo curte a consciência dessa presença. Eu curto muito, eu acho até que Deus tem ciúmes de mim, né? Deus é meu caso de amor, né? Então isso para mim é o que me sustenta. E agora, com exceção, né, eu sei que todos nós temos dois problemas, defeito de fabricação, que a teologia chama de pecado original, e prazo de validade, com exceção do Sarney, né? Toda lei tem exceção. Então, não sei se o Sarney tem prazo de validade, mas eu tenho, vocês têm, né? E o dia vai chegar, e vai chegar só de 3 maneiras, não tem uma quarta. Ou por velhice, ou por doença, ou por acidente, que pode ser tanto um acidente de trânsito, como pode ser um tiro, acidente violento, mas acidente. São as 3 maneiras da gente chegar ao prazo de validade, né? Então, eu fico feliz. E digo 2 coisas que sempre me vêm à cabeça. Como é que você se sente? Me perguntou um sobrinho. Tio, como é que você se sente agora na velhice? Né? Para ele, 80 anos é muito velho, né? Eu falei, sabe qual é a melhor coisa da velhice? É não ter morrido jovem, né? E isso é fantástico. Eu cheguei lá, agora você não sabe se vai chegar. Então é muito bom a gente fazer isso. E segunda coisa, falar que a gente é a turma da terceira idade, da melhor idade, já que é para inventar metáfora, Alexandre, eu tenho uma proposta realista. Nós somos a turma da eterna idade, porque estamos muito próximo dela. É isso aí.